Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem é separados deste mundo. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nos ajude a compreender o que nós precisamos compreender, me ajude a passar essa mensagem do Teu jeito, do Teu modo, para que os meus irmãos possam receber a parte que cabe a cada um deles no seu coração e ter a vida transformada pelo Senhor. Nos ajude a compreender que momento nós estamos aqui, hoje, nesse dia, nessa terra da história. Para que a gente não seja enganado nem confundido, porque a história se repete. Que possamos estar atento e apercebido às instruções que o Senhor já nos deixou através das Tuas Escrituras Sagradas, Beshem Shua Mashiach, que assim seja. O tema da mensagem dessa semana é separados desse mundo. Na paraxá anterior, na paraxá passada, Shemot, nós abordamos que o povo hebreu, o povo de Israel, suportou uma pesada escravidão no Egito por muitos anos, com leis cruéis que foram criadas e executadas pelos egípcios, inclusive para matar os filhos recém-nascidos do sexo masculino do povo hebreu. Como está descrito em Shemot, Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo, egípcios: todo menino recém-nascido entre o povo hebreu deve ser jogado no rio, mas deixem viva todas as meninas. Yaakov, com a sua família, quando chegaram no Egito, eles passaram a viver em Goshen, uma região fora da cidade. Entretanto, em algum momento depois, muitas pessoas entre o povo hebreu passaram a residir em cidades egípcias. E quando iniciou a escravidão, os hebreus que viviam em Goshen, eles foram obrigados a trabalhar em serviços pesados, na produção de tijolos e na construção civil. Goshen havia se transformado em uma província dos escravos fora da cidade, possivelmente localizada no delta oriental, conhecida como a 20ª Sepat, 20ª província de um total de 42 províncias do Egito Antigo. Não sabemos ao certo o motivo pelo qual os hebreus saíram de Goshen para morarem em outras províncias, nas cidades. Não sabemos se eles foram obrigados a fazerem isso, ou se foram morar na cidade pelas comodidades, pelas facilidades. O fato é que na cidade os hebreus se tornaram escravos também, em trabalhos de manutenção, limpeza nas residências, como serviçais das famílias egípcias e nos trabalhos relacionados ao campo. A família de Moshe morava em uma das cidades do Egito. Suas atividades estavam relacionadas diretamente com os seus senhores. Os hebreus estavam misturados ali nas cidades com os egípcios. Moravam entre eles, e assim, quando foi criada a lei do genocídio sobre o recém-nascido do sexo masculino entre o povo hebreu, o próprio povo egípcio executava aquelas leis e com muita crueldade. As cidades no Egito naquela época haviam se tornado os lugares mais perigosos
e vulneráveis para o povo hebreu viver. Era muito mais difícil esconder qualquer recém-nascido do sexo masculino por muito tempo naquelas regiões. Os egípcios eram tão cruéis que antes de matar as crianças no rio Nilo, eles torturavam-nas, provocando muita dor e sofrimento. Uma situação horrível de se ver. Uma situação insuportável de ser presenciada pelos pais que muitas vezes preferiam eles mesmos executarem a lei de forma rápida e reduzir assim a dor e o sofrimento sobre a criança. Este foi o motivo pelo qual Yoheved, a mãe de Moshe, preferiu ela mesma executar a lei do que entregar para um egípcio, torturá-lo com grande violência e posteriormente o matar. Era isso o que estava ocorrendo no Egito naquela época. Muitas pessoas entre o povo hebreu era escravo e morava na cidade. Morava ali entre os egípcios. Quando o povo estava prestes a ser retirado do Egito pela mão poderosa de Hashem, com grandes feitos e maravilhas, Hashem deu uma instrução a Moshe para que os hebreus que haviam morado naquelas cidades, descrito no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 11, versículo 2. Fale agora ao povo que todo homem deve pedir ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha joias de ouro e prata. Importante ressaltar que a Torá de Hashem nos ensina que os homens devem tratar as coisas com os homens e as mulheres devem tratar as coisas com as mulheres. Se você é uma pessoa sábia, guarde essa orientação dentro do seu coração e você certamente evitará muitos problemas que você não precisa passar. Retornando ao tema da ordem dada por Hashem aos hebreus, eles deveriam pedir ouro e prata aos seus vizinhos. Os mesmos que haviam assassinado seus filhos recém-nascidos do sexo masculino. Agora imagine você o semblante de um egípcio, de uma egípcia, ao atender um hebreu na sua porta e ver diante dele, ver diante dela, um pai ou uma mãe de quem havia tomado seu filho para matar com crueldade. Os egípcios, as egípcias, entregaram todo o ouro e prata que tinham. Embora, mesmo com este pagamento, não seria possível apagar a dor que havia sido impressa no coração daqueles pais hebreus pela perda de seus filhos amados. Muitas pessoas nessa terra ainda responsabilizam Hashem pelas mortes dos primogênitos dos egípcios. Eu vou repetir novamente. Muitas pessoas nesta terra ainda responsabilizam Hashem pelas mortes dos primogênitos dos egípcios. Vamos esclarecer a responsabilidade desta questão em definitivo, de uma vez por todas, para que fique muito claro para você no seu coração de quem foi as responsabilidades. Então preste atenção. O novo faraó criou as leis de opressão. Algumas destas leis
e de ondas. E os egípcios executavam essas leis com muita crueldade sobre o povo hebreu. Pela lei que existe no universo de ação e reação, que nós já estudamos, já ministramos sobre isso, compreendemos que, pela ação dos egípcios em matar os filhos dos hebreus, eles trouxeram à existência sobre eles, pela lei da reação, a morte dos seus próprios filhos. Ação-reação. Hashem, portanto, nunca deveria ser responsabilizado por aquelas mortes. Mas Hashem permitiu, pela lei universal da ação e reação, que eles sofressem o que eles praticaram. E outra coisa importante, os filhos dos egípcios não morreram de forma cruel, com dor e sofrimento, como eles haviam imputado sobre os filhos dos hebreus. Que você tem entendimento disso, de uma vez por todas. Não sei o que você tem semeado na vida de outras pessoas, mas certamente o mesmo que você semear é o que você vai colher. Assim foi com todo o Egito, e assim, dessa forma, seguirá em toda a terra. O que está acontecendo aí hoje não vai passar impune diante de Hashem. Como poderia então o menino sobreviver entre o povo hebreu naquelas condições de leis e decretos abomináveis? Em Goshen, fora da cidade, onde só tinha hebreus residindo, era muito mais fácil para as famílias esconderem os seus filhos recém-nascidos. Porque os hebreus protegiam uns aos outros e todos protegiam seus filhos. Desse modo, os meninos continuaram nascendo em Goshen, escondido dos seus algozes, dos seus exatores, das pessoas que queriam matá-los. Entre os egípcios, sacrificar um cordeiro era considerado uma abominação. Então, os hebreus não podiam fazer isso na presença deles, sob pena de serem apedrejados. Shemot, Êxodo, capítulo 8, versículo 22. Nas demais, versículo 26. Contudo, Moshe respondeu: seria impróprio procedermos deste modo, pois os animais que sacrificamos a Adonai, nosso Elohim, são abominação para os egípcios. Não nos apedrejariam os egípcios até a morte, se diante de seus olhos sacrificássemos o que eles consideram uma abominação? Moshe informou ao faraó que o povo hebreu faria esses sacrifícios ao caminho de 3 dias, longe dos olhos dos egípcios. A população egípcia não estava disposta a facilitar absolutamente nada para o povo de Israel. E provavelmente um animal ali tivesse mais valor que a vida de um hebreu. Os hebreus que viviam nas cidades possivelmente haviam assimilados à cultura egípcia, com a sua religião, seus deuses, e levaram muito tempo para aclamar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacob. E eu particularmente acredito que tenha sido até um milagre o povo hebreu poder se lembrar de Hashem e clamar ao verdadeiro Deus de Israel. Na terra do Egito tinha outros escravos,
de outras nações, misturados com os hebreus. É possível até que o pai de Caleb, de uma outra nação, tenha se juntado ao povo hebreu, casando-se com uma mulher da tribo de Judá e vivendo em Goshen, fora da cidade. Bamidbar, Números, capítulo 32, versículo 12. Exceto Caleb, o filho de Efuné, o quenezi. Depois de verem os resultados de algumas pragas, o que estava ocorrendo ali na terra do Egito, muitos egípcios também passaram a temer o nome sagrado de Hashem, o Deus de Israel. Shemot, Êxodo, capítulo 9, versículo 19 e 20. Portanto, mande recolher todo o seu gado e tudo mais que você tiver no campo, e apresse-se em fazê-lo, pois o granizo cairá sobre todo ser humano e animal deixado no campo, que não foi levado para casa, e eles morrerão. Quem dentre os servos de Faraó temeu a declaração de Adonai, fez os escravos e os gados encontrarem abrigo nas casas. Estamos vivendo situações de pragas que desconhecemos sobre toda a terra. E eu acredito que no meio desse caos, muitas pessoas vão se voltar para Hashem, vão se converter, e a minha esperança é que sejam salvos. Quando foi anunciada a quarta praga, Hashem disse, Shemot, Êxodo, capítulo 8, versículo 18. Nas demais, versículo 22. Também o 19. Nas demais, versículo 23. Eu, porém, separarei a terra de Goshen, onde meu povo vive. Nenhum enxame de inseto entrará ali, para que você perceba que eu sou Adonai, bem ali na terra. Sim, eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo, e este sinal acontecerá amanhã. Quando isso foi anunciado, os hebreus que estavam nas cidades do Egito saíram em grandes quantidades para a terra de Goshen, refugiando-se com seus parentes, com seus familiares, do jeito que podiam. Deve ter sido um tempo muito difícil para o povo hebreu, que precisaram ceder espaços para socorrer os seus parentes e familiares. Eles precisaram se reorganizar de forma muito rápida para suportarem tudo o que estava ocorrendo. E ainda, tudo o que estava por vir e iria se cumprir, até que chegasse o dia da redenção deles. E aqui estamos, nós, neste ponto da história. E eu acredito que precisamos nos apartar das coisas dessa terra imediatamente, porque Hashem fará distinção entre as pessoas que pertencem a Ele e as pessoas que não pertencem, até o dia da nossa redenção final, através de Yeshua, o nosso Mashiach. Nós vamos precisar largar a nossa tenda, a tenda do nosso coração, para suportarmos em unidade, juntos, o que está em curso nessa terra e já começou. Precisamos abrir mão dos nossos questionamentos, das nossas murmurações, para que a gente possa se adaptar rapidamente ao novo que Hashem tem para nós no meio desse caos. E é grande e vai piorar.
Assim como um dia Hashem disse, farei distinção entre o meu povo e o seu povo, Hashem nos instrui a sabermos o que aconteceu e nos alerta para o que virá. Jeremias, capítulo 51, versículo 43 a 46. Suas cidades foram destruídas, uma terra seca e deserta, uma terra habitada por ninguém, pela qual ninguém passa. O que virá? Eu castigarei Bel em Bavel, e o farei vomitar o que ele engoliu. As nações não correrão mais a ele. O muro de Bavel cairá. Saia dela, meu povo. Cada um salve sua vida da ira ardente de Adonai. Não desanime, não tenha medo dos rumores que se espalham sobre a terra. Em um ano surge um rumor, e no ano seguinte outro. Rumores de violência na terra e de governantes combatendo governantes. Isso já começou. Vivemos em uma sociedade complexa, em toda a terra, que nos ensinou a termos dependência física e emocional e em todos os outros tipos de dependência de muitos sistemas nesse mundo. Sistema político, sistema religioso, sistema financeiro, sistema de saúde, sistema de justiça, sistema de saneamento básico, energia, sistema de empregos, sistema de formação profissional, sistema operacional, entre muitos outros sistemas. E nos ensinou a acreditarmos que podemos ser independentes de Hashem. E isto tem limitado muito o nosso entendimento, nos conduzido por caminho de erros e engano. E questionamos como poderíamos então sair do meio onde estamos inseridos, ainda que vivendo sobre uma terrível pressão e opressão. A primeira coisa que deveríamos fazer é retornar à nossa dependência total a Hashem, com confiança. Primeira coisa, está na sua mão. Você pode fazer agora. Depois, retirarmos da nossa vida, da impressão que recebemos no nosso coração, proveniente deste mundo tenebroso, usando todos os sistemas que foi criado nessa terra. Precisamos sair das ofertas das cidades do Egito, que hoje é tratado como Bavel, Babilônia. Precisamos fazer uma ruptura real com tudo que nos escraviza, que traz sobre nós uma aparência de algo de valor, porém, sem nenhum lastro com a verdade. E que é abominável aos olhos de Hashem, como foi a prática do Egito nos dias de Moshe. O povo hebreu sofreu com os egípcios porque eles estavam misturados com eles. E isto se deu por 3 pragas. Primeiro, com a falta de água potável. Em segundo, com a quantidade imensa de rãs por todos os lugares. Nós temos algumas poucas aqui que dão um trabalho terrível. Em terceiro, com os piolhos.
Depois da terceira praga, o povo hebreu saiu das cidades e seguiram para viver em unidade no lugar que eles deveriam estar, na terra de Goshen, fora da cidade. E depois que se apartaram dos egípcios, Hashem pôde então fazer diferença entre eles. O povo hebreu despertou e uniram-se por meio da dor e procuraram compreender melhor quem era o Deus de Israel e o motivo pelo qual as pragas estavam em curso. E isso os motivou para tomar uma decisão com a ação de se apartarem dos egípcios, e esta é a ação que precisamos tomar hoje nos nossos corações, nos apartar das coisas desse mundo, porque este é o desejo de Hashem. O povo hebreu não tinha como representar Hashem misturado com os egípcios, com o sincretismo religioso, misturando coisas sagradas com coisas profanas. Hashem ouviu o clamor do povo, mas levantou Moshe, que estava de fora, como libertador do povo. O texto que lemos do profeta Ezequias, capítulo 28, versículo 25 e 26, Hashem nos ensina que só podemos representá-lo corretamente quando refletirmos a santidade dele através da nossa vida. Vou ler novamente. Ezequiel, capítulo 28, versículo 25. Adonai Elohim diz: uma vez que eu tenha congregado a casa de Israel, dos povos entre os quais eles estão espalhados, uma vez que eu tenha mostrado minha santidade neles, como verão as nações, eles viverão em sua própria terra, que dei ao meu servo Yaakov. Esse mundo tem afetado a nossa vida com tantas coisas, de forma que não temos como santificarmos o nome sagrado de Hashem. Porque temos reproduzido tudo o que esta sociedade caída tem nos ensinado. Aquilo que criticamos, que reprovamos na sociedade, normalmente são as coisas que nós vamos fazer. Não deveríamos nos ofender profundamente quando alguém, por algum motivo, fala mal de nós, se nós temos como prática falar mal de outras pessoas. Mas Hashem fará em nós com que o nome sagrado dele seja santificado. E só assim poderemos ser separados das nações onde nós estamos. Como podemos nós nos ofender profundamente se alguém fala mal de nós, se tivermos a prática de falar mal de outros? Não importa se é dentro da sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, ou com as pessoas de fora. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Hashem. E mais, nada passa incólume diante de Satã. Precisamos aprender a analisar a nossa própria vida, como nos ensina o Senhor através do seu Dat Mashiach. Muitas pessoas que dizem conhecer o Senhor têm escolhido viver em guerra dentro dos seus lares, vivendo como um ímpio, aprovando o que Hashem reprova.
trocando os valores e princípios ensinados pela Torá. Pessoas que fazem guerra por qualquer coisa, mesmo sabendo que a vontade de Hashem é de que vivamos em unidade, em shalom, em paz. Principalmente dentro do nosso lar. Terreli em Salmos, capítulo 50, versículo 16 a 21. Mas o ímpio, Elohim disse: com que direito você repete as minhas leis, ou toma em seus lábios minha aliança? Quando odeia a minha instrução e dá as costas às minhas palavras. Quando você vê um ladrão, você logo se torna cúmplice. E com os adúlteros se associa. Sua boca está cheia de maldade e sua língua trama enganos. Você se sente e fala contra seu parente e calunia o filho de sua própria mãe. Devo ficar calado diante de tudo o que você tem feito? Você talvez imagine que eu sou como você, mas responderei, sem omitir erro algum. Palavras duras. Que não seja para você. É o desejo que eu tenho no meu coração. Mas se for, tome a decisão na direção do Senhor. Se converta e a sua vida será transformada por Hashem através de Yeshua. Irmãos, a Ruach HaKodesh nos adverte que devemos nos apartar da Babilônia. Do contrário, receberemos o mesmo juízo que virá sobre ela, e virá. Não adiantará nada conhecer os preceitos de Hashem sem tê-los como prática na sua vida. A distinção entre as pessoas que Hashem fará passa pela conversão. Viver, não de ouvir falar, mas viver cada palavra através da sua vida. Eu preciso isso na minha vida todos os dias. Eu posso ainda não ser o que Hashem deseja que eu seja, mas certamente eu não sou mais o que eu já fui um dia no passado. Porque eu sei de onde Hashem me tirou e a obra que Ele tem feito na minha vida. Que você possa ter coragem de avaliar a sua vida pessoal e entender o que a Babilônia representa para você. E o quanto você está ligado nas coisas que ela pode te oferecer. Que você tenha forças para romper de forma definitiva com esse mal, que só tem causado tristezas, divisões entre as famílias e esparramado mortes sobre essa terra, destruindo muitos lares. A Babilônia contamina e distorce a nossa visão de tudo, principalmente com relação à verdade de Hashem através de Yeshua. Hashem faz distinção entre as pessoas que temem o santo nome dele e as pessoas que não temem. E no livro de Romanos, capítulo 9, versículos 14 e 17, que lemos, nos ensina que Hashem terá misericórdia de quem ele desejar ter misericórdia, porque Hashem conhece todas as coisas, conhece o coração das pessoas, nos conhece pelo lado de dentro, nosso íntimo. As nossas verdadeiras intenções. E Hashem usa todas as coisas para produzir, como resultado final, coisas boas, transformação de vida para as pessoas que assim desejarem, e glorificar o santo nome dele. Para fecharmos, de qualquer forma, seremos
um modelo do que deve ser feito ou do que não deve ser feito, em todas as situações. Sempre seremos um modelo do que deve ser feito ou do que não deve ser feito. O faraó nunca obedeceu às instruções de Hashem através de Moshe, nunca cumpriu a palavra dele e, como resultado, pela lei universal da ação e reação, o mal que ele mesmo produziu o alcançou. O faraó foi tratado segundo a maldade que ele carregava no coração dele. E o nome de Hashem foi glorificado. O coração do faraó o enganou. Que não venhamos nós a ouvir o que está escrito no livro de Obadias, capítulo 1, versículo 3a. Seu coração orgulhoso o enganou. Saia do Egito, saia da Babilônia, tire estes lugares de dentro do seu coração e certamente Hashem fará distinção com a sua vida, com a sua casa, e você terá a direção do que você deve fazer, para onde você deve ir e com quem você deve estar. Mas dê você um passo na direção do Senhor. Hashem tem um compromisso verdadeiro através de Yeshua com cada pessoa, cada vida que teme o nome sagrado dele. Que a Ruach HaKodesh convença você nesse dia a iniciar um processo verdadeiro de transformação diante de Hashem. Que possamos obedecer às instruções de Hashem através de Yeshua, que possamos ser corretos com a nossa palavra empenhada, que possamos ser um modelo do Mashiach de Hashem nessa terra e que sejamos poupados pela misericórdia de Hashem e que estejamos prontos para nos encontrarmos com Yeshua, o nosso Mashiach. Melhor seria que fosse nos altos céus. Maranata, clamemos pela volta do nosso Rei, já ungido, prestes a assumir o seu reinado. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 8/1/2022, teremos uma única paraxá, 15, paraxá Bová. Nessa paraxá, Hashem fala para Moshe e Aharon irem até o faraó para que ele liberte o povo hebreu da escravidão. E se assim não fizer, Hashem castigará o Egito enviando outras calamidades, outras pragas. E assim segue. Convoco a todos a fazerem a leitura dessa paraxá e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, pelas tuas revelações, pelas tuas misericórdias. Nos ajude a compreender e entender, Pai. A história se repete. Nós estamos num ciclo aqui. E muita coisa que aconteceu no Egito Antigo está voltando a ocorrer sobre essa terra, com decretos de genocídio sobre toda a terra. Nos ajude a confiar no Senhor, nos ajude a nos voltar para Ti, nos ajude, Pai, a compreender e entender o que o Senhor tem para nós. Nos ajude a nos apartarmos das coisas que esse mundo de ilusão nos oferece. Coisas com aparência de que tem valor, mas sem nenhum lastro com a Tua verdade. Nos ajude, Pai, a retomarmos a nossa dependência total e restrita do Senhor. Estar sensível à Tua voz e saber, Pai, o que fazer em cada situação. O que se aplica para um, muitas vezes não se aplica para a vida de outro. Mas o Senhor tem uma solução para cada questão, para cada vida, para cada pessoa. Nessa terra, nos ajude a Te buscar. Nos ajude a nos voltar para Ti. Nos ajude, Pai, dá força
para cada um dos meus irmãos, que possa confiar no Senhor, é o que lhe peço, em nome de Yeshua. Nos ajude, Pai, a sairmos da Babilônia e nos ajude, Pai, a tirar a Babilônia do nosso coração. Do contrário, nós vamos seguir e levar todos esses males dentro do nosso coração. Estaremos presos, com a nossa mente arrebatada por coisas desse mundo tenebroso e muito provavelmente questionando as tuas decisões. Nos ajude a confiar no Senhor. Nós dependemos do Senhor. Dias maus sobre a terra, mas o Senhor é bom. Tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido. Nos dê força para clamar ainda mais. Maranata. Ora vem, Senhor Yeshua. Nós dependemos do Senhor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.